Ô, Sandro, mas tem outro convidado aí. Quem que é o outro? Não, o outro foi outro salvador da pátria, nosso amigo Wilson. Chega aí, Wilson. Eu vou contar o Wilson. O Wilson ele é um cara importado, né? O Wilson ele é uruguaio que se naturalizou brasileiro. Acho que é isso, né? Eu digo que ele é paraguaio, porque eu não sei, cara. Acho que é meio... Encosta aí no microfone aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo Prazer, certo? Wilson. Eu sou natural, né, do Uruguai, sou uruguaio, mas minha mãe é brasileira. Quando criança, eu vim para o Brasil. E aí eu conto a história pro Sandro. Ele Só puxa um pouquinho aí. Ele não acredita muito nessa história, porque ele diz que eu sou paraguaio, não, nem brasileiro, nem uruguaio. E foi pelo fato de que eu vim do Uruguai, fui registrado lá no Uruguai, e com 3 meses eu vim ser registrado no Brasil pelos meus avós, porque não podia, na época, ser registrado nos 2 países. E aí hoje eu vou fazer aniversário e eu falo pra ele, cara, eu não faço aniversário em novembro, eu faço em setembro. E ele, não, mas lá no painel da empresa dos aniversariantes é em novembro. Então é só um pouquinho... Aqueles caras que faz, né, que é gato, né? No futebol tem os gatos pra mentir. É o gato da loja. Ele fala que tem 30, mas acho que tem uns 50 pra esse gato. Então, cara, eu tive... Minha carreira toda foi como gerente de supermercado, atacado, trabalhei como coordenador na Procter & Gamble, gestor de vendas também, regional. E aí eu vou para Goiás para um desafio numa multinacional lá, no Bretas, né, Seconsud, e não gostei de Goiás por conta do calor. Aí eu volto para Braço do Norte, que a minha esposa não quis mudar para lá. E aí, uma bela tarde, meu vizinho fala assim, cara, estão precisando de um coordenador na Áurea, mas não vão pagar o que tu ganha. E eu falei, tá, tô aqui em Braço do Norte, aqui eu não vou ter muita opção. Vou mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, seu Sandro, 5 dias depois responde, né? E aí, cara, tô precisando de um coordenador. Eu digo, então vamos marcar essa entrevista, né? Beleza, a gente foi lá. Aí eu lembro que ele me passou todas as oportunidades que tinha no setor de expedição, e eram muitas, e que ele estava tendo uma certa dificuldade em manter, em ajustar o setor. E aí eu conto para ele, pô, cara, eu sou um cara linha dura, vou bater nos caras. É esse mesmo que eu preciso, esse perfil. Eu digo, não, eu venho para ajudar, para colaborar. E ele me passou todo o projeto, falou que a gente não ia ter vida fácil, então isso foi o que acabou me convencendo, porque dificilmente tu encontra um gestor que te fala a verdade, né? Ele vai chegar e vai te prometer 1000 coisas e no final das contas não é aquilo lá. E ele foi bem transparente. Não, cara, tu vai ganhar pouco, tu vai trabalhar muito, eu sou chato e vou incomodar e eu preciso de resultado. E agora? Eu falei, pronto, é isso aí. É isso que eu quero. É isso aí, vamos pra cima. E aí tinha um negócio que eu tinha um receio muito grande, que eu tinha barba grande, daí eu falava, cara, não vou tirar a barba. Ele, não precisa. Chegou no dia da integração, a moça olhou pra mim e falou assim, tem que tirar a barba. Eu falei, putz, e agora? O Sandro mentiu pra mim. É igual do Helder, assim, mas... Já estaria desempregado. Eu falei, e agora? Pô, tô na chuva pra se molhar, né? Ele já falou tudo, só esqueceu de me falar desse detalhe, e aí acabei ficando lá por 1 ano e 7 meses agora. Digo que a gente está sempre aprendendo. Esse cara ele ensina muito a gente, está todo dia lá batendo na tecla, e às vezes eu aprendi uma coisa muito importante. Às vezes a gente não concorda com certas coisas, porque a gente tem a verdade, né? Cada um tem a sua verdade. A sua verdade, exatamente. E eu tenho uma personalidade muito forte. E aí ele vinha, não, é assim, assim, assado. Eu não concordo com esse cara, velho. Em questão de lealtização, nós mudando uma série de coisas. E ele vinha e dizia, não, é assim, tu vai ver, faz que vai dar certo. E eu, não vou fazer contrariado, mas vou fazer. Ia lá, fazia, e depois tinha certeza do que dava certo, né? E comecei a comprar as ideias dele. E hoje a gente tem o nosso armazém lá muito bem estruturado, verticalizado, com um layout assim, para a operação que a gente tem e com as deficiências que a gente tem e falta de muitos recursos,
um armazém muito bem postado, que atende aí. A gente, eu lembro quando eu cheguei, a gente entregava 100 toneladas dia, com 27 pessoas, muito esforço, atrito contínuo, por conta de falta de equipamento, gestão de pessoas, etc. E uma dificuldade enorme se criava através disso, né? E pelas áreas também não serem interligadas. E ele sempre falou, se as áreas não forem interligadas, não vai dar certo. E aí a gente começou a brigar, eu e o Lucas, porque o Lucas tinha acabado de assumir a coordenação, eu estava entrando, eu tinha as verdades, ele as dele, e ele ficava de longe olhando e dizia, não, é isso mesmo, eles estão brigando pro bom. E foi dando resultado. Hoje a gente tem um armazém bem postado, verticalizado, com uma operação fluindo e entregando 200 toneladas aproximadamente dia. Muitas das vezes a gente trabalhou com quadro, como ele falou que questão de pessoas lá é muito ruim, com quadro chegando a 50%, mas nunca deixando de entregar o objetivo, né? E todo dia ele acordando às 4h30, 5 horas da manhã, porque ele sabe que eu acordo esse horário. Qual que é a meta de hoje? Como é que tá a tua programação aí? Já tá programado aí? Não, beleza, tá tudo certo. Então, isso para mim é um aprendizado enorme. A gente saber que nem todas as verdades vão fazer com que tu vá pelo caminho correto, né? Às vezes tu tem que segurar um pouquinho do teu ego, da tua, vamos dizer assim, da tua crença de que aquele caminho é o certo e desviar um pouquinho e dar atenção para o caminho que é sugerido, né? Por outra pessoa. E com a experiência dele, fez com que a gente tivesse esses caminhos. E isso para mim é maravilhoso, porque a gente vai agregando para nossa experiência. Ninguém sabe tudo, né? Sim, então todo dia a gente tem que aprender. A gente vai aprendendo. Ele é um cara que gosta de ensinar, então muitas das vezes a gente olha lá e diz, lá vem Sandro, o que será que ele vai inventar? Legal compartilhar isso. Eu acho que a Áurea hoje, o orgulho do time, que a Áurea é uma empresa média para grande, ela está em ascensão, né? Só que na logística ela parece que é uma multinacional. Nós colocamos indicadores, nós colocamos processos do TIF, o layout é todo voltado para você reduzir a necessidade de pessoas, tem esteiras de chão, tem máquina de stretch, as empilhadeiras top, estamos agora com instalação de dinâmico na empresa. É uma empresa que se olha para a fábrica, ela não tem tantos investimentos, não teve tantos investimentos como teve na logística. Mas por quê? A gente conseguiu vender bem os projetos, conseguiu mostrar o payback, tanto que nesses últimos 2 anos a Áurea, a transportadora que dava um resultado negativo de 2 milhões por ano, ela atingiu 800 mil de lucro agora, um EBITDA de 2 milhões agora, desse ano. Isso para uma transportadora do mercado, do jeito que está, nós conseguimos reverter. A logística, a pontualidade de entrega hoje, 98%. A parte de atendimento, que é o SAL, o Serviço de Atendimento Logístico, ele levava 6 horas para dar um retorno, hoje dá em 19 minutos. Qualquer lugar do Brasil que tiver uma pergunta, tiver que saber uma previsão de entrega, a gente dá em 19 minutos. A gente conseguiu implantar TMS, sistema de atendimento, foi criado um chat personalizado, a rastreabilidade da carga, a gente consegue hoje montar os indicadores em BI. A área de logística está bem estruturada, tem áreas que não tem isso ainda, está encaminhando, e nós já avançamos, né? Mas por quê? Aquilo que o Wilson falou. Todo mundo comprou ideia, os coordenadores compraram ideia, tem mais um de transporte, nós interligamos as áreas, um depende do outro, e é sempre assim, a gente coloca a meta e coloca a cenourinha ali, né? O Wilson vai lá e fala, bati 150. Wilson, tem uma boa notícia, parabéns pela 150, amanhã é 160. E deixa eu contar assim uma coisinha que agora ele não vai gostar muito, mas eu vou falar. Ele chegou com essa história da verticalização, de equipamento, só que a empresa não tinha grana para investir. Aí ele assim, Wilson, vi um negócio bacana, só que tem que avaliar. Como assim? Ali em Londrina, dá 900 e poucos quilômetros, e assim, vai ter que ir lá de carro, olhar o equipamento e tal, material usado. Top, tu olha lá, tá novinho, pronto, lá pega o carro e vai, avalia, volta, e agora? Não, agora nós vamos ter que executar, só que nós temos um prazo, né, para executar. Então, isso é bacana porque te desafia
a questão do desafio dele é executar, porque tu tem que fazer tudo aquilo ali sem que impacte na operação. As entregas não podem parar, a produção não pode parar, e a equipe é a mesma, não posso contratar também ninguém externo para fazer. E isso é o que é o mais desafiador, porque num mundo onde tu tens entregar resultado, tu não pode dar desculpa, te desafia a se reinventar a todo momento, né? Isso que é bacana no aprendizado. Então todas as vezes ele fala, pô, tem um desafio aqui. Ixi, e agora o que eu vou fazer, né? Então... Mas hoje a Áurea foi um laboratório. Tudo que for de tecnologia ou de processo de benchmark, nós colocamos lá. Tudo que você pensar. Nós temos um sistema hoje lá que mede toda a performance do motorista em dirigibilidade, além da telemetria. Ele mede quanto que o cara está consumindo de combustível, ele recebe um prêmio. Hoje todos os motoristas dirigem assim, ele tem a meritocracia, ele dirige, a economia do combustível foi de 40 a 50 mil por mês de combustível. Então a gente implantou premiação de frete retorno para o pessoal do comercial, para a equipe de expedição, premiação de produtividade. É claro, muitas das nossas ideias barraram a empresa olhava para a nossa equipe e falava, pô, eu não posso dar para você, não posso implantar aqui, porque você não vou conseguir fazer isso na indústria, nas outras áreas. Muitas coisas não avançaram, mas a maioria, a direção nos apoiou, a gente colocou em prática, tanto que a Áurea esse ano, né, no evento que teve agora a Logística do Futuro, ela foi indicada a premiação de eficiência, né, e produtividade entre vários concorrentes do mercado. Foram mais de 500 projetos, e grandes concorrentes, que nem PepsiCo, Gerdau também, a Seva, a Braskem, e nós ficamos entre os 3 finalistas, né? Onde ontem nós acabamos sendo premiados, não fomos os vencedores. O projeto vencedor tinha muita tecnologia e realmente era um projeto muito inovador, mas pelo tamanho da nossa empresa, a gente costuma dizer, é um Fusquinha chegando a um pódio junto com uma Ferrari e com uma McLaren. Legal. Então, isso é mérito do time. A gente não tinha as melhores ferramentas, mas nós tínhamos todas as ferramentas que o mercado tem. Nós não tínhamos as top, mas tínhamos as ferramentas. E transformamos a logística da Áurea. O comercial hoje, o diretor comercial, o gerente comercial, eles elogiam. Eu, particularmente, em toda empresa que eu trabalhei, eu não vi ser unânime elogio de todos os gerentes, diretor comercial, equipe comercial de uma empresa. E na Áurea a logística é reconhecida como uma equipe de destaque e que possibilitou a empresa vender mais e ter um nível de serviço reconhecido pelos clientes. Legal. E é mérito do time. Eu, o professor e eles, os alunos que colocaram em prática. E tudo é pessoa, né? Chegar a 50% de produtividade hora homem é um número expressivo, e se a gente não está no dia a dia ali, a gente acaba duvidando, né, de certo resultado ali. Então aquela questão, trabalhar a mentalidade das pessoas para que elas entreguem além, que elas não tenham aquela máxima que diz a dor de dono, mas não, porque tu trabalhar a realidade e dizer para ele, ó, cara, tu não é o dono, tu não pode ter a dor de dono, mas tu pode ser responsável, tu pode entregar um pouco mais, porque o teu colega do lado ali espera mais de ti. Sim. Não eu coordenador, não o Sandro gerente, não. É o teu colega do lado. E isso fez trazer esse resultado, né? Legal, olha aí, ó. Premiação da empresa, reconhecimento de um trabalho de quem está ensinando e quem está aprendendo, né? E não é financeiro para o profissional. É a gratificação, reconhecimento do mercado, dos colegas. Isso não tem preço. Porque provavelmente tem muitos profissionais que ganham 3, 4, 10 vezes mais do que eu ganho como fazendo a mesma função. Mas esse reconhecimento tem que ter assim, um trabalho conjunto de equipe, de parceiros, né? Eu acho que além de ter todo o time que a gente conseguiu formar, a empresa, a direção apoiar, e não é só interno, os colegas, os parceiros, eu acho que tem que conhecer todos os nossos parceiros logísticos, né? As tecnologias, os parceiros de sistema, mostrar que o mercado hoje depende disso. O mercado sem tecnologia, o mercado sem, né, ter o melhor de que tem aí de IA, de ferramentas, não vai sobreviver. Por mais que seja um esforço físico, é uma combinação. Então, a mão de obra, muitas vezes não só capacitada, mas engajada, as tecnologias que o mercado tem, e não só as mais caras, porque a Áurea contratou as mais, vamos dizer assim, o melhor custo-benefício,
as ferramentas que são úteis para o tamanho da Áurea e os parceiros, buscamos os parceiros certos. Então foi uma combinação que deu muito sucesso. Mas independente da ferramenta, o comprometimento de quem está aplicando é que faz a diferença. Né? Exatamente. É isso aí. E é difícil você ter um time que compra a ideia. E acho que juntar a juventude que nem o Lucas, né? Um menino que geralmente na idade dele muitos são marrentos, né? Não querem aceitar tantas ordens, tanto aprendizado, e ele aceitou o compromisso. Ou a experiência do Wilson, que vem do mercado, vinha de uma outra doutrina. O Wilson até tem uma particularidade, né? O Wilson, muitas vezes, ele é taxado como um cara duro, crítico, mas ele é um cara correto. E todo mundo falava que o turnover que existia na logística era porque o perfil do Wilson não agradava. Até fazer uma pesquisa de clima, e aí a pesquisa de clima mostrou que todo mundo gostava da liderança. Então não era problema do líder. O problema do turnover era um problema de mercado, um problema que a empresa tem que olhar e descobrir, porque a gente sempre coloca a culpa no gestor imediato. Eu também sou do... Entendeu? E a gente tem que ser justo com a empresa. Sim. A gente tem que ser justo com o resultado. A Áurea, antes do isso chegar, os funcionários ficavam dormindo em horário de trabalho, comiam alimentos, então acabavam cometendo atos que era passado de forma desapercebida. O Wilson acabou, ele é um cara justo, ele chega, ele põe a regra, é um cara que ele tem reuniões diárias, poucos profissionais que eu vi ser tão disciplinado que nem ele, de chegar de manhã, fazer reunião de bom dia, passar a meta do dia. Hoje toda a equipe operacional hoje nossa, de logística, motorista, todo mundo sabe as metas que tem que fazer no dia, na semana. Então, e não adianta a pessoa falar, eu não sabia o que tinha que fazer. O Wilson deixa claro para todo, né, o que ele tem que limpar, o que ele tem que carregar, o que ele tem que fazer. Então, o profissional, ele não deixa o cara ter moleza. E o cara que é bom, o cara cresce com ele.